Olá novamente, alunos. Essa seria a segunda aula ou segunda videoaula para o nosso encontro presencial. Então, na primeira videoaula falamos sobre análise qualitativa de dados. Nessa segunda aula ou a segunda parte do encontro presencial, vamos falar sobre análise por triangulação de métodos. Continuamos a tratar de assuntos sobre análise dos dados. Então, primeiro, o que é triangulação? Então, o termo triangulação pode ser utilizado em três dimensões diferenciadas, dependendo do contexto em que é empregado. Na primeira definição, triangulação é utilizada para avaliação aplicada a programas, projetos, disciplinas ou coisas afins. Nesse caso, eu teria a visão de, no mínimo, três avaliadores diferentes, que veriam ou iriam observar também de forma diferente o mesmo objeto. Esse não é o nosso caso, né? Eu sou um investigador, ou vocês são investigadores, estão construindo o artigo científico, vocês vão fazer uma análise sozinho, né? Então você vai fazer uma análise sozinho, então você não está avaliando, não está analisando um objeto e não vai ter a contribuição de mais dois avaliadores. Então, para nós aqui, fica o item 2, ou, vamos dizer assim, a definição 2, e depois a definição 3. Então, no que tange a coleta de dados, que é o nosso caso especificamente, a triangulação permite que o pesquisador possa lançar mão de três técnicas ou mais, com vistas a ampliar o universo informacional em torno de seu objeto de pesquisa, utilizando-se para isso, por exemplo, do grupo focal, de entrevista, de aplicação de questionário, dentre outros. Ou seja, essa parte basicamente já foi feita. Então, na ida ao campo, né, a pesquisa de campo, vocês ou observaram a escola, ou entrevistaram professores ou estudantes, ou aplicaram um questionário, ou, vamos dizer assim, fizeram uma pesquisa de documentos. Então, na realidade, talvez vocês tenham feito essa coleta de dados por triangulação ou não. Se vocês utilizaram mais de 3 ou mais instrumentos de coleta de dados, então vocês fizeram a triangulação na coleta de dados. Caso contrário, não se preocupem, porque o que importa na realidade é a triangulação na análise dos dados, que seria o item 3. Então, numa terceira dimensão, tem-se o emprego da triangulação para análise das informações coletadas. Então, nesse sentido, a técnica prevê dois momentos distintos que se articulam dialeticamente, né, entre si. Então, vão conversar esses dois momentos. O primeiro momento diz respeito à preparação dos dados empíricos coletados mediante diversos procedimentos a serem adotados, que nós vamos explicar. Então, dados empíricos foram aqueles coletados através da nossa ida ao campo de pesquisa. E o segundo momento seria análise propriamente dita, que implica a necessidade de se refletir sobre, primeiro, a percepção que os sujeitos constroem sobre determinada realidade. Se vocês entrevistaram ou fizeram um questionário com professores, ou com gestores, ou com estudantes, vocês vão ver ou analisar quais são as percepções que essas pessoas ou esses, vamos dizer assim, sujeitos da pesquisa trouxeram ou colocaram nas entrevistas ou nos questionários. Segundo, sobre os processos que atravessam as relações estabelecidas no interior dessa estrutura. E para isso, a recorrência aos autores que se debruçam sobre tais processos e sobre a temática trabalhada na pesquisa é imprescindível. Ou seja, agora é o momento que a gente já explicou também de comparar, né, vamos dizer assim, os dados empíricos coletados com as teorias, com os teóricos que vocês colocaram na fundamentação teórica. E por último, também é momento de refletir, não é, de analisar as estruturas que permeiam a vida em sociedade. Nesse caso, a vida em sociedade na escola, né? A sociedade escolar, ou a comunidade acadêmica, ou a comunidade escolar.
Vocês vão, a partir de agora, fazer essa triangulação na análise, que eu vou começar a explicar um pouco melhor. Então, na análise por triangulação de métodos, está presente um modus operandi, ou modus de processar, de analisar, pautado na preparação do material coletado e na articulação de 3 aspectos para proceder à análise de fato. Então, como é que se dá essa articulação? Ou como é que eu faço essa triangulação? Então, o primeiro item que está em azul. Primeiro eu tenho que ter os dados empíricos. Vocês já têm os dados empíricos coletados através da ou observação, ou da entrevista, ou do questionário. Com esses dados, vocês vão organizar e dialogar com os autores, né? Como está na imagem rosa. Ou seja, de acordo com a base teórica que vocês fizeram. E por último, vão analisar isso daí, né? A análise de conjuntura. Então, vocês vão fazer o processo de interpretação melhor, né? Comparando, dialogando, que está em laranja. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar cada item, não é? Dessa articulação. Eu vou explicar como é que se faz, né, esses itens, né, essa análise, essa triangulação, com os dados empíricos, depois com os autores, depois com a análise de conjuntura. Então, vamos agora ver cada item. Então, qual é o primeiro processo interpretativo, como a gente viu? Então, os dados. Agora eu vou pegar os dados coletados. E o que eu vou fazer com esses dados? Primeira etapa, vou fazer a transcrição dos dados levantados. Por exemplo, se eu gravei os dados, né, numa entrevista, então eu vou ter que escrever a fala dos sujeitos entrevistados. Então isso seria uma transcrição. Se eu fiz um questionário e os sujeitos responderam a esses questionários, eu vou ter que fazer também a transcrição. Vou transcrever a fala, né, as respostas que eles colocaram. Vou fazer isso através de alguma coisa, né, através ou de um texto, que a gente chama de colocar os dados através de um texto, ou discursivamente. Eu posso colocar através de uma tabela, eu posso colocar através de um dado, de gráficos, ou às vezes eu posso me utilizar de todos esses meios daí para fazer a transcrição. Depois de transcrever, eu vou fazer uma avaliação desses dados, que a gente chama de uma pré-análise. Essa pré-análise de acordo com os teóricos. E na terceira, vou fazer uma elaboração de categorias de análise. Né? Por exemplo, de repente eu quero saber o que é que o professor acha da gestão da escola. Então, quais são as categorias que eu vou colocar? Por exemplo, para dizer que o professor acha bom ou ruim, eu tenho que criar categorias. Então, por exemplo, eu posso criar categorias de não sabe opinar, né? Ele está muito insatisfeito, está insatisfeito, acha regular, acha bom, acha ótimo. Então, isso são categorias de análise. Então, vocês podem categorizar os dados, porque fica até melhor de visualizar, né? Qual é a opinião que eles têm sobre algum fato. E essa opinião vocês podem dizer se é satisfatória ou não, regular, boa, dependendo do que vocês querem. Depois, vocês vão fazer o segundo processo interpretativo, que seria a análise contextualizada e triangulada dos dados. Também, você tem 3 etapas aí. Na primeira etapa, leitura aprofundada do material selecionado. Então, primeiro, eu obtive esses materiais, eu fiz a transcrição desses materiais e fiz uma análise prévia desses materiais. Então, o que eu vou fazer agora? Aprofundar a minha análise. Né? Então, eu vou aprofundar através do meu material, através da minha fundamentação teórica. Agora, eu não posso fundamentar a minha análise em autores que não estão na fundamentação teórica, porque senão a pesquisa não vai ter validade alguma, que é a segunda parte, né? Investigação ancorada no diálogo com os autores, colocados na fundamentação teórica. Gravem essa palavrinha aí, diálogo. Isso significa não necessariamente que os autores têm que concordar com uma determinada posição. Então, vocês vão ter que refletir, né? Por exemplo, o professor A, vamos dizer que vocês entrevistaram
os professores. Então, o professor A, sobre uma tal pergunta, respondeu tal coisa. Então, essa resposta agora vai ser analisada de acordo, por exemplo, com o autor fulano de tal, que vai concordar com o que o professor disse. Mas já o autor cicrano, né, um autor B, já discorda. Então, o importante é você tentar ver a resposta daquele professor ou daquele estudante que foi entrevistado sob a perspectiva de vários autores, e principalmente se eles discordarem, porque aí você vai ter uma visão melhor, que seria a terceira etapa, né? Análise da conjuntura mais ampla. Então, quanto mais visão você tiver, de acordo com vários autores, melhor essa triangulação será. Por quê? Porque você não vai ficar restrito ou restrita à visão de uma pessoa só, de um autor só. Isso não é pesquisa. Aí é só descrição do que um autor acha ou pensa. Então eu tenho que comparar com vários autores. E o último processo, né, o terceiro processo, que seria o processo interpretativo ou a construção da síntese. Então seria em uma única etapa, que seria o diálogo entre os dados empíricos, autores que tratam da temática e análise da conjuntura, ou seja, da situação que foi pesquisada, da escola que foi pesquisada. E aí vocês vão construir o texto propriamente dito, ou seja, o texto da análise dos dados. Essa triangulação é importante, né? Essa técnica de você verificar esses três processos é muito importante para você ter uma visão melhor dos seus dados. E com isso vocês vão construir uma análise melhor, mais aprofundada. Então, a opção pela análise por triangulação de métodos significa adotar um comportamento reflexivo e conceitual, e também prático do objeto de estudo da pesquisa, sob diferentes perspectivas. Essa é a postura de investigador, né? Não ter uma postura sob uma visão de um único autor, mas sob diferentes perspectivas, o que vai possibilitar complementar com riqueza de interpretações a temática pesquisada, ao mesmo tempo em que possibilita que se aumente a consistência das conclusões. Então, quanto mais visões eu tiver, melhor. Então, vamos colocar algo prático. Vamos dizer, ocorre um determinado acidente ou um fato e você vai saber desse fato de segunda mão. Alguém vai contar para você. Se apenas uma pessoa conta para você, você vai ter a visão de fulano, que estava num determinado local, numa determinada hora, e essa hora, esse local, isso, vamos dizer assim, vai limitar a visão, vamos dizer assim, dessa figura, né, desse contador que vai contar a história para você. Mas se você, por exemplo, tiver a contar ou a contação dessa história através de outras pessoas, de uma segunda, de uma terceira ou mais, com certeza você vai ter uma riqueza de detalhes muito maior. Então, a sua visão do objeto pesquisado vai ser muito melhor. Então, às vezes, um viu uma coisa, o outro não viu, exatamente porque cada um estava em pontos diferentes, né, do acidente, vamos dizer, como estávamos falando. Então, cada autor tem uma teoria, tem uma base teórica, tem uma visão. E cada autor vai contribuir. Então, o importante é você utilizar o máximo de autores possível para que você possa ter uma triangulação melhor. Então, com isso, vocês vão conseguir fazer uma análise melhor desses dados. Então, a partir de agora é o momento de colocar as mãos na massa, né? Então, com isso a gente finaliza essa segunda videoaula e vamos partir agora para a parte prática deste encontro presencial. Vocês vão ter agora uma atividade avaliativa em que vocês vão, baseados nos 2 textos que eu coloquei na semana e também vamos dizer assim, nesse resumo que foi apresentado nos slides, vocês vão responder a uma pergunta colocada que é mais ou menos como é que vocês pretendem fazer análise, como é que vocês estão pensando em fazer análise, agora de acordo com o que a gente viu, né? A partir de uma análise qualitativa dos dados e a partir de uma análise triangulada, né, com a visão de vários autores. Então, espero que vocês coloquem no papel, se possível, se
os tutores estiverem presentes, vocês peçam ajuda, porque o objetivo é construir. Essa é uma atividade de construção, é uma prévia, que vocês vão melhorar ainda para colocar análise posterior. Então, sucesso na atividade avaliativa, e vamos nos ver na próxima semana, em que continuaremos a tratar sobre análise dos dados.